Senhor, igreja, vamos nos pôr de pé, agradecer a Deus por mais este dia que o Senhor nos concede, de aprender na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, somos gratos, Senhor, por mais um dia na tua presença, ó Pai. Pelo teu cuidado sobre nossas vidas, por tudo que tem feito, ó Pai, sobre nós, aquilo, Senhor, que nós desejamos, Senhor, os nossos propósitos, ó Deus, tu tens falado aos nossos corações. Agora, ó Deus, fala poderosamente através da tua palavra, através dos professores, inspira-os, ó Deus, para abrir as cortinas, Senhor, das janelas do conhecimento sobre os alunos. Abençoa os alunos, Senhor, para receber de bom grado a Tua palavra e esta palavra frutificar e alcançar outros. Sê conosco nesta manhã, abençoa as nossas vidas. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar aplaudindo ao Senhor. Vamos estar ofertando ao Senhor com alegria. Peço já sem mais delongas, os obreiros já estarem distribuindo os envelopes. Vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Aqui à frente nós temos o gasofilácio e também, próximo da mídia, no meio do templo, também outro gasofilácio. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Aleluia. Erga a sua semente, apresente ela ao Senhor.
Soberano Deus e eterno Pai, eis aí, Senhor Jesus, um povo que tem sido liberal na tua casa. Agora, ó Deus, prospera, Senhor, todos os projetos dos teus filhos, onde pisar a planta dos pés, Senhor, dos teus filhos, seja abençoado, ó Pai. Ah, Senhor Jesus, age, Senhor Jesus, na vida dos teus filhos, em processos e currículos. Ó, Senhor amado, que eles venham, Senhor, em breve, se possível, Senhor, ser abençoados poderosamente, ó Deus, em cada vida, em cada casa, em cada família, Senhor, aqui apresentada. Te apresentamos, Senhor, a semente dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. O obreiro chegando na extremidade, passa o envelope. As classes estão liberadas, as crianças e os juniores, depois do blindex, no primeiro pavimento, o DINC também, os batizantes, os novos convertidos estarão tendo aula lá atrás, na sala nova. E os jovens, adolescentes, aqui ao nosso lado, nas salas, né? Agora são salas, em anexo. Louvado seja Deus. Nós temos aqui os gasofiláceos. Vai ser livre para estar entregando o seu dízimo. Enquanto as classes estão se direcionando, receba com alegria e carinho o nosso professor desta manhã, pastor Wilton Souza. Aplaudo o Senhor pela vida dele. Som. Jorjão, tem como melhorar esse som aí que tá meio estranho ainda. Por favor, me ajuda aí. Som. Parece que não dá para ouvir direito a voz. Os irmãos estão ouvindo aí bem? Não, né? Os irmãos mesmos estão dizendo que não estão ouvindo bem, Jorjão. Por favor. Tem alguma coisa estranha aqui. Tem alguma coisa que não está normal. Ou alguma coisa que não está certa. É a voz, né? É a voz. A voz do professor já não é boa. Ainda fica com o microfone assim, aí complica, né? Aleluia. Som. Estão ouvindo melhor agora, irmãos? Espera aí, estou operando. Enquanto isso aí, você abre a sua lição, na lição 4, por favor. Vamos meditar. Está me bocoitando? Está me bocoitando, é? Lição de número 4, irmãos. Vamos estudar sobre os cônjuges e as suas responsabilidades. Aí, ó, melhorou, tá vendo? Viu? Godofredo, você que está querendo me boicotar, né? Aleluia. Maravilha de Deus. Obrigado pela sua presença essa manhã. Que Deus abençoe você, a sua casa. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre a família. E temos aprendido bastante nessas duas aulas que nós tivemos passadas. Dois professores de alto nível, o pastor Ricardo e o pastor Evandro, tiveram aqui trazendo para nós um ensinamento sobre família, que é muito importante para o tempo presente. Lição 4, os cônjuges e as suas responsabilidades. Quantos têm a revista aí? Pode ler comigo, aquele que não tem, Colossenses capítulo 3, versículo 18 ao 25. Colossenses capítulo 3, versículo 18 ao versículo 25. Eu vou ler o versículo 18 e depois eu peço aos irmãos fazer aquilo que nós sempre fazemos, que eu peço aos irmãos. Cada um vai ler um versículo, não a igreja toda, mas um casal vai ler um 19, outro casal vai ler o 20, e assim até nós chegarmos ao 25. Amém? Pode ser? 18 diz assim: vós mulheres estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Versículo 20. Versículo 20.
23. 24. 25. 'Aleluia'. Num texto áureo diz assim: vós maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Então nós queremos começar essa aula dizendo que existe algumas responsabilidades para um casamento do marido e da esposa. Existem algumas coisas específicas que cabe ao marido e algumas coisas específicas que cabem à esposa. E nós vamos aprender essa manhã. Todo relacionamento, ele é baseado num tripé. Todo o relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, ele é baseado num tripé. E quando eu dava aula ao CCV, Casados Vitoriosos aqui da igreja, eu comentei muito sobre isso. Eu falava muito sobre isso, porque isso é uma base de um casamento. Todo relacionamento, ele é baseado nisso, baseado nesse tripé. Primeiro, movimento. Todo casamento, ele é baseado no movimento. Segundo, ele é baseado na comunicação. E terceiro, ele é baseado na participação. Ou seja, esse tripé, ele vai compor toda a nossa vida de relacionamento. O movimento, porque sempre nós temos que estar em movimento. O marido, a esposa, os filhos precisam sempre estar em movimento. Nós precisamos estar nos movimentando. E qualquer tipo de relacionamento, a pessoa que está no relacionamento, ela precisa estar em movimento. Segundo, ela precisa estar em comunicação. Porque sem comunicação não tem como um relacionamento dar certo. Já pensou um relacionamento onde duas pessoas não conversam? Pensou num relacionamento onde as pessoas que fazem parte desse relacionamento, elas não se falam, elas não se comunicam, elas não se escutam, elas não têm uma intimidade de fala? Não tem como esse relacionamento continuar. E terceiro, participação. Todo relacionamento tem uma participação. É necessário uma participação do marido, é necessário uma participação da esposa para que esse relacionamento dê certo. Porque se não tiver participação dos dois, se tiver só de uma parte, não tem como esse relacionamento continuar, não tem como esse relacionamento dar certo, porque não tem a participação tanto do marido como da esposa. Então todo relacionamento ele precisa estar baseado nesse tripé: movimento, comunicação e participação. Vamos ver se vocês aprenderam? O tripé que baseia qualquer relacionamento é primeiro, segundo, terceiro. Todo relacionamento tem isso ou não tem? Todo relacionamento não tem um movimento? Você precisa movimentar-se, porque se você não estiver movimentando, como vai dar certas coisas? Você precisa estar em movimento em todo o tempo. Você precisa estar em comunicação, porque se não tem comunicação, não tem como você entender o outro. Como você entende o outro? Às vezes pelo olhar você compreende, mas se não tiver comunicação, não existe a possibilidade de você entender muitas coisas. E a terceira, participação. Se você não for participativo no seu casamento, não tem como. É preciso você ser participativo. Precisa você participar da vida da esposa e é preciso a esposa participar da vida do marido. É preciso os pais participar da vida dos filhos, sim ou não? Então nós precisamos estar nesse tripé: movimento, comunicação e participação. Então nós começamos aí por esse caminho para nós entendermos sobre a responsabilidade de cada cônjuge. Passa aí o segundo slide, por gentileza. A função de cada cônjuge
É muito importante mostrar com clareza as funções que Deus designou para o homem e para a mulher dentro do casamento. Cônjuge vem da palavra jugo, que significa levar juntos o mesmo jugo. Ou seja, o jugo que um leva também tem que ser do outro, não pode ser diferente. O jugo que o marido leva tem que ser o mesmo jugo que a esposa leva. Não pode ser diferente. Eles precisam estar pensando a mesma coisa. Eles precisam estar na mesma direção. Eles precisam estar no mesmo propósito. Eles precisam estar entendendo que o jugo que um tem, o outro também tem. Ele faz parte. Lembra do tripé? Participação. Eu participo do jugo do meu esposo. Eu participo do jugo da minha esposa. Porque muitas vezes acontece que o esposo ele está desapercebido do jugo da esposa. E a esposa está desapercebida do jugo do esposo. E não pode acontecer isso. É necessário ter o quê? O segundo tripé, comunicação. Olha, eu estou passando isso. Está acontecendo isso. Então a palavra cônjuge vem do jugo, que significa levar juntos o mesmo jugo. Passa aí a terceira, por favor. A psicologia, a anatomia, a sexualidade, a afetividade, a espiritualidade de ambos são diferentes. Ficou claro isso? É diferente? O homem é igual à mulher? Não? Tem certeza? Então a psicologia, a anatomia, a sexualidade, a afetividade, a espiritualidade de ambos são diferentes. Então o homem, ele pensa de uma maneira porque ele é de uma forma, e a mulher pensa de outra porque ela é de outra maneira. Então é necessário nós entendermos isso. É necessário nós compreendermos essa parte, porque o homem, ele tem uma maneira de pensar diferente da mulher. E o erro, muitas vezes, nosso, homem, é tentar entender a mulher e não conseguir compreender, e às vezes por sua própria força, sua própria forma de julgar, ele acaba designando algo sobre a sua esposa que não é para ser designado. Essas diferenças fazem com que se complete um ao outro, já que foram determinados intencionalmente por Deus para o adequado desempenho da função de cada um. Ou seja, como diz aí, os opostos se atraem. Porque se fosse a mesma coisa, não daria certo. Se fosse a mesma coisa, não daria certo. Então, por ser oposto, aí dá certo. Dá certo. Ah, mas a minha mulher é assim, 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 assado. E você é como? Você é perfeito? Já começou as glórias. Daqui a pouco vai ter mais glórias aí, que eu vou entrar em algumas partes aqui. Então são diferentes, não adianta. A mulher tem uma forma de pensar, o homem tem outro, mas é necessário esta união, o entendimento, o tripé que nós falamos aqui, a comunicação, o movimento e a participação, para que esse casamento dê certo. O casamento era para dar tudo errado. Meu da minha esposa, ela é branquinha, eu sou preto. Ela é bonita, eu sou feio. Ela tinha muito dinheiro, eu era pobre. Então, tinha que dar certo? Não, deu certo. Por quê? Porque Deus faz isso. Quando nós compreendemos dentro da palavra de Deus que cada um tem uma característica diferente, nós vamos começar a compreender que o nosso marido, a nossa esposa, não é perfeito. O problema é que muitas vezes nós olhamos para a grama do vizinho e falamos que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. O problema é dizer que a esposa do vizinho é melhor do que a nossa esposa. O problema é dizer que o marido da vizinha é melhor do que o nosso marido. Quando nós precisávamos olhar para dentro de casa e vermos as características boas que nosso esposo e a nossa esposa têm. São diferentes. Nós precisamos compreender isso. E nós estamos nesse trimestre tirando essas partes para poder falar sobre família, para que você saia daqui edificada na sua casa e na sua família. Quarto slide aí, por favor. As funções e o propósito de Deus. O propósito da família é cooperar com Deus para que ele tenha uma família de muitos filhos com Jesus. Deus lhe encomenda uma tarefa com o matrimônio, lhes dá uma tarefa: frutificai, multiplicai-vos, enchei-vos a terra e sujeitai-vos. O Senhor se propôs a encher a terra de homens e de mulheres com a sua imagem e semelhança.
Tanto o homem quanto a mulher são colaboradores de Deus com diferentes papéis e funções. É diferentes. O homem e a mulher são colaboradores de Deus, mas com papéis diferentes. Nós vamos estar entendendo aqui esses papéis um pouquinho. Segundo, passa o slide 5 aí, por favor. 1 Coríntios 11:3 diz assim: quero, porém, que saibas que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Efésios 5:23 diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Gênesis 2:18 diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que seja idônea. É interessante isso, funções do marido e da esposa. Cada versículo desse aqui, ele vai falar das funções do homem, do marido e da mulher, a esposa. Ele vai estar comentando isso para nós. E nós vamos aqui entrar nessas questões e nós vamos começar aqui a entender a função de cada um. Passe aí, por favor, o slide 6. As funções e o propósito de Deus. Funções do marido. Eu queria aí, por favor, que uma esposa lesse aí as funções do marido. Por favor, todas as esposas que estão aqui no templo, leiam aí bem alto. Quais as funções do marido? Por favor. Ser cabeça, responsabilidade geral, colaborador de Deus e autoridade debaixo da autoridade de Cristo. Essas são as funções do marido. Pergunto eu a você, o que é ser cabeça? O que é ser cabeça de uma família? Será que ser cabeça é aquela pessoa que todo mundo fala, aquele lá que tem um cabeção, aquele lá é o cabeça, né? Às vezes botam um apelido, é isso que é o seu cabeça? Ter atitude. O que mais? Muito bem. O que mais? Tem mais alguma colocação? Pode falar, querida. Dá segurança à sua esposa e sua família. Muito bem. Existem 7 responsabilidades para o homem como cabeça. Primeiro, proteção, promoção, provisão, lei, ordem, coesão e liderança. O homem como cabeça, ele tem a responsabilidade geral de proteger, de promover, de prover, de lei, ordem, coesão e liderança dentro da sua família. É o homem como cabeça de responsabilidade geral, dele está nessas 7 responsabilidades. Ele está protegendo a sua família, ele está promovendo a sua família na sociedade, ele está trazendo a provisão para a sua casa, ele coloca as leis de Deus e a lei que ele tem dentro da casa, ele coloca a ordem, porque muitas vezes o cabeça não está fazendo isso. O que acontece? A televisão, a mídia está colocando ordem dentro da sua casa, e ele como cabeça, ele precisa entender que ele é a direção para a sua casa. Então ele que dá as ordens, ele que dá as ordens através de Deus, é ele que traz a coesão, é ele que traz a liderança para a sua casa. E às vezes nós estamos transferindo isso um para o outro, nós não estamos conseguindo entender quem é que faz o quê. Às vezes a casa é bagunçada porque o homem não está sendo o cabeça. O homem não está tendo essa responsabilidade geral sobre a sua casa. O homem não está assumindo o seu papel. E nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender isso, que o homem precisa dentro de casa ser aquele que coloque a ordem, que coloque a direção para a sua família, que coloque o lugar certo a cada coisa que tem que ser colocada. É o homem. É o homem que tem a liderança. É o homem que traz a coesão dentro da sua casa. Lembro eu, quando ainda era solteiro, meu pai ainda vivo, a minha casa tinha uma bagunça muito, muito grande na questão de um falar com o outro. Os irmãos não se falavam. Eu fiquei muitos anos sem falar com as minhas irmãs, com meu pai,
porque a gente não tinha uma direção, porque o meu pai não parava e não conversava, o meu pai não fazia com que nós entendêssemos que nós éramos uma família e precisávamos viver coeso, mas isso é lição que o pai precisa passar para os seus filhos, para a sua esposa, para a sua casa, para a sua família. E quando nós, homens, transferimos isso para outro, não acontece dentro da nossa casa. Segundo lugar, função do marido. Efésios 5, 22 a 25. Por favor, abra aí comigo. Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 25. Funções do marido: ser cabeça, ter responsabilidade geral, ser colaborador de Deus, autoridade debaixo da autoridade de Cristo. Tem alguém aí com uma voz forte possa ler? Vinte e dois ao 25. 22 ao... Até o 25. Está muito claro aqui a função do marido. Ele começa falando da esposa, mas está muito claro aqui a função do marido. O marido às vezes quer conquistar alguma coisa com a sua esposa. E às vezes não conquista, sabe por quê? Porque ele não lê isso. Está muito simples. Maridos, amai a vossas mulheres. Se você ama a sua mulher, você conquista tudo. É bem simples assim. Amai. Você quer receber alguma coisa? Você ame. Ame. Libere o amor para essa mulher. Libere o amor para essa sua companheira. Libere o amor para essa sua cônjuge. Libere o amor. Muitas vezes nós queremos conquistar as coisas, mas não estamos transmitindo isso às nossas mulheres. Nós não estamos transmitindo isso à nossa parceira, não estamos transmitindo. Nós queremos fazer de tudo, mas estamos esquecendo de amar. Nós precisamos amar a nossa esposa incondicionalmente. Nós precisamos transmitir esse amor para a nossa esposa. E muitas vezes ela está esperando esse amor de nós e nós não estamos dando. Nós não estamos correspondendo. É bem simples. Ah, minha casa está assim, a minha esposa está assim. Você está amando essa mulher? A minha casa está dessa maneira, você está amando essa mulher? Amai a sua esposa como Cristo amou a igreja. A função do homem é amar, é amar, é amar e é amar. Quem sabe essa mulher pode mudar com você simplesmente quando você transformar, quando você começar a amar essa mulher. Quando você começar a liberar esse amor por essa mulher, começar a amar ela de maneira diferente, o seu casamento vai mudar. Isso é função minha e é função sua, varão. Nós precisamos amar as nossas mulheres. Terceiro conselho aqui dos maridos é o seguinte. Diz assim: homens, se entregue a elas. Maridos, façam de tudo para que a sua esposa seja feliz. Maridos, façam de tudo para que a sua esposa seja feliz. Faça de tudo. Nós casamos não para ser feliz, nós casamos para fazer o outro feliz. Muitas vezes nós queremos falar assim: eu quero ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz, mas será que você está fazendo a outra feliz? Quando você faz o outro ser feliz, quando você faz a outra ser feliz, automaticamente você também é feliz. Nós não casamos para ser feliz, nós casamos para fazer o outro feliz. Quantos concordam com isso aqui? As mulheres concordam com isso? Diz assim: maridos, façam de tudo para que essa mulher seja feliz.
Maridos, façam de tudo, como Jesus fez com a igreja. É essa a orientação de Deus para os maridos. Façam de tudo para que essa mulher que está do seu lado, que é a sua mulher que Deus te deu, seja feliz. Irmãos, negócio, né? É as funções de cada um. Daqui a pouco chega de vocês também, fica tranquila. Fica tranquila que daqui a pouco também chega a função de vocês. Isso aí. E nós vamos entender também a questão das mulheres aqui, sobre a questão do cabeça. Vamos devagarzinho, nós vamos chegar lá. Amém? Então, maridos que estão aqui, vocês estão compreendendo isso? Amém? Amém mesmo ou vocês só estão me agradando? Não precisa me agradar não, vocês precisam agradar essa mulher que está ao lado de vocês aí, ó. Vocês estão fazendo de tudo para que essa mulher seja feliz? Se eu perguntar a elas, será que elas vão responder a mesma coisa? Eu não vou perguntar não quero nem que vocês respondam. Pode responder. Aleluia. Ê, cadê o João? Cadê o João? Cadê o João? Cadê ele? Tá por aí? Tá trabalhando? Ih, olha aí. Telefona pro João aí para ele poder já entender que o negócio vai ficar bom. O João é de Deus, João é de Deus. Esse é de Deus mesmo. Obrigado, Deus abençoe, irmão. Graças a Deus por isso. Fico feliz, fico feliz. Quantos anos de casado? Que isso, meu Deus. 41 anos e o amor continua o mesmo? Mais ainda? Aleluia, olha aí, ó. Então ele está dentro daquele tripé, né? Qual o primeiro? Comunicação e... Ele está dentro desse tripé ou não está? Aleluia, maravilha de Deus. Isso aí. É isso aí, maridos. Vamos pegar isso é um exemplo. 41 anos amando da mesma maneira. Ele está lá comunicando. Vem cá comunicar, porque ele sabe que vai ter recompensa depois. Ele é malandro. Liga pro João aí e fala: João, prepara aí o negócio aí, hoje vai ficar bom. Aleluia, maravilha de Deus. Quantos podem aplaudir a vida desse casamento, desse casal aí, 41 anos, que bom, Deus abençoe. Então é isso, a nossa vida de marido é essa, irmãos. Nós precisamos compreender isso. Às vezes falamos assim: meu casamento tá ruim. Mas aí, vamos olhar, o que você está fazendo para poder ficar bom e bom? Ah, mas ela não faz e você faz? Ah, mas ela não age e você age? Ah, mas ela não diz que me ama e você diz? É bacana que todo mundo fica olhando para nossa cara assim. Irmãos, não é porque... Quantos anos, irmã? 50 anos casado. Aleluia. Isso aí, porque a senhora fez a sua parte, não é isso, irmã? É. Para você ver como cada uma tem uma característica. Cada uma tem... É isso que nós precisamos compreender, irmãos. É isso que nós precisamos compreender. Olha para mim, por favor. Por favor, olha para cá. É isso que nós precisamos compreender. Cada um tem uma maneira, cada um tem um jeito, cada um tem uma forma, tá? A minha esposa, quando nós começamos a namorar, eu não era da igreja, eu era do mundo. Isso não é uma regra. Isso não é uma regra, isso é uma exceção, acontece. Nos encontramos na escola, ela olhou para mim, ficou apaixonada. Eu sou o cara, né? Deixa eu tirar uma onda. Ela estava de óculos escuros, não estava enxergando direito, aí eu me dei bem. Aí entrei para a igreja e hoje nós estamos aqui. Mas isso não é uma regra. Isso não acontece assim: eu vou buscar um marido lá fora porque o pastor Wilton... Não. Isso não é uma regra, é uma exceção, acontece. Mas de cada uma maneira Deus trabalha de forma diferente. O que nós precisamos compreender é o papel específico do marido e da esposa.
É isso que nós precisamos compreender. É isso que vai nos levar a um casamento duradouro. Casamento de 41, de 50, de 60. Quanto tem mais de 50 anos de casado aqui? Tem alguém aqui que tem mais de 50 anos de casado? Não? Então a nossa irmã é que tem mais um ano de casado aqui, 50 anos. Mas isso não quer dizer que ela tem que aprender nada. Todo tempo nós temos que aprender alguma coisa. Eu estou falando para vocês aqui dando aula porque tinha que ter um professor aqui falando. Mas eu também tenho que aprender alguma coisa com vocês. E todo momento eu falava isso no culto lá no curso do CCV. Nós estamos aqui para aprender um com o outro. Você me ensina, eu te ensino. Nós aprendemos juntos. Nós precisamos compreender isso. O que está dando certo num casamento? Aí, a irmã acabou de falar. Está dando certo isso, irmãos? Varão, acordem! Essa mulher precisa ser amada. Essa mulher precisa de carinho, essa mulher precisa de atenção, essa mulher precisa de comunicação. É isso que nós precisamos fazer. Nós chegamos cansados do trabalho, isso acontece conosco, somos homens, chegamos cansados, e às vezes assim, eu estou muito cansado, mas a mulher está querendo falar e não tem condições agora de falar. Por quê? Porque eu estou cansado, o marido não tem tempo para poder falar. E essa comunicação, ela vai para onde? Ela vai para o ralo. O tripé, que é da comunicação, ela vai para o ralo, acaba não se comunicando, acaba não se falando, acaba não dialogando, acaba não se entendendo. Oh Deus, nos ensine a ser marido melhor. Nós temos falhado como marido. Queremos acertar. Quantos querem acertar essa manhã aqui de ser um marido melhor? Eu quero. Você quer? Eu quero ser melhor. Então ame essa mulher. Ame de maneira que ela nunca viu esse amor. Você vai começar a transmitir a ela. Ame essa mulher. Ame, porque toda vez que você precisar de alguma coisa, ela vai ser submissa a você sem você fazer esforço. Quando? Quando você amar. Quando você liberar o amor para essa mulher, ela vai ser submissa a você normalmente. Não precisar de esforço para isso. Não vai precisar de esforço porque você está amando. Porque você está cuidando, porque você está protegendo, porque você está promovendo, porque você está sendo a liderança dessa casa. Não transmita essa responsabilidade que é sua como marido para a sua esposa, para os seus filhos, para o vizinho ou para as mídias sociais. Essa responsabilidade é minha e sua. Passa a outra aí, por favor, meu querido. Slide 7. Função da esposa. Os maridos aí, por favor. Leiam aí as funções aí das esposas, por favor. Por gentileza. Vocês podem fazer isso para mim, homens? É interessante falar isso, ser ajudadora idônea, não é só ajudadora. Deus falou ajudadora idônea, por quê? Quando ele fala ajudadora idônea, é aquela pessoa que se encaixa na função que ela está fazendo. Além de ela ser ajudadora, ela é uma pessoa que se encaixa perfeitamente na função que ela está fazendo. Além de ser ajudadora, além dela estar do lado, ela faz a sua função com maestria. A mulher está sempre para fazer a sua função com maestria. Mas ela precisa entender sobre a submissão. O que é submissão? É aceitar a missão do outro. É aceitar a missão do outro. Aceitar a missão de quem? Do marido. O marido é o quê? O cabeça. Então, quando a mulher é submissa, ela está dizendo para o marido, eu aceito a sua missão de ser cabeça. Eu aceito a sua missão de ser o provedor, aquele que provê, aquele que dá a proteção, aquele que traz a lei para minha casa, aquele que traz a ordem, aquele que tem a liderança. Então, quando a mulher ela é ajudadora idônea, quando ela é submissa, ela está aceitando a função do marido. Ela não vai revogar isso. Ela não vai tirar essa autoridade do marido, porque ela consegue compreender que o marido é o cabeça da casa, que o marido é aquele que está para prover, aquele que está para proteger e para promover a família. Ela não tira, porque ela consegue entender que a missão do outro, que é o marido, é a função de fazer isso e não a dela. Então, quando nós começamos a compreender a cada função e a cada propósito disso no casamento,
nós temos a total certeza que esse casamento vai durar muitos anos. Esse casamento vai durar muitos anos. A responsabilidade da mulher, ela é associada com a do marido. Ela não é responsável sozinha. A responsabilidade dela é associada à do marido. Ela é colaboradora do marido e de Deus. Autoridade debaixo da autoridade do marido. Ou seja, se o marido saiu, se o marido não está, quem é a autoridade dentro de casa é a mulher. É a esposa, é a mãe. Não é o filho, não é o vizinho, não é ninguém. É a mulher que precisa entender que ela é autoridade debaixo do marido. Se o marido não está, a autoridade dela, ela tem para poder organizar sua casa e sua família. A mulher, ela tem essa autoridade debaixo do marido. Ela precisa ser submissa. Ela precisa estar sobre submissão no marido. E ser submissão não quer dizer ser a pessoa... Vamos colocar com uma palavra aqui para poder não ficar muito... Ela não precisa ser ignorante, ela não precisa ser boba. Quando ela é submissa, ela entende que o marido está no comando e ela não precisa ser forçada para isso. Ela não precisa ser forçada, ela não é forçada para isso, ela faz isso por prazer. Ela faz isso porque ela entende que o marido está à frente. Então não precisa o marido forçar isso. Então não precisa o marido estar forçando que a mulher seja submissa a ela, porque isso já vem do entendimento dela como mulher. Quando o quê? Quando o marido está amando. Porque aquele versículo de Efésios vai dizer isso. Marido, amai-vos as vossas esposas. Aí depois ele fala, mulheres, sujeitai-vos ao seu marido. Por quê? Porque de uma maneira, quando você ama, ela se sujeita. Toda vez que você ama, a mulher se sujeita. Toda vez que você ama, a mulher te respeita. Toda vez que você ama, a mulher corresponde. Porque a mulher, ela tem uma maneira de corresponder àquilo que você faz. Ou seja, o marido faz, a mulher corresponde. O marido faz alguma coisa, a mulher corresponde, a mulher devolve. Porque ela tem essa função dentro dela que ela já ativa, já fica ativado nela. E quando o marido ela faz aquilo por ela, ela devolve. Então muitas vezes o marido ele quer forçar alguma coisa que não consegue, por isso que existe a agressão. Por isso começa a agressão dentro de casa. Por quê? Porque o marido não ama e quer alguma coisa de volta sem amar. Aí a mulher não consegue ser submissa. A mulher não consegue entender isso e acaba não devolvendo. Aí o que acontece? A agressão. Provérbios, a mulher edifica também a sua casa. Provérbios 24, 3 e 4. Por favor. Provérbios 24, versículo 3 e versículo 4. A segunda função da mulher que está aqui também é edificadora. Ela edifica a sua casa. Provérbios 24, versículo 3 e versículo 4. Três coisas aqui são para a edificação da mulher na sua casa. Primeiro, sabedoria. Segundo, inteligência. Terceiro, conhecimento. Sabedoria, inteligência e conhecimento. A mulher que edifica a sua casa, ela tem essas três coisas. Sabedoria, inteligência e conhecimento. Ela conhece o que vai fazer. Ela tem sabedoria nas suas ações. Ela não age de qualquer forma. Ela não age de qualquer maneira. Eu lembro uma vez que minha mãe veio me pedir conselho. O meu pai, ele estava vivo ainda e ele gostava de 2 dedinhos. Ele gostava de 2 dedinhos, né? E ele ia para o botequim, às vezes, para beber. E minha mãe falava, não, só vi, não sei o que lá. Aí certa vez ele quis entrar aqui, ele quis comprar uma cerveja e botar aqui na geladeira. Eu não deixei porque minha geladeira não entra, não sei o que. Eu falei, mãe, pensa. Deixa ele dentro de casa. Deixa ele trazer a cerveja dele, ele não é crente não, ele é ímpio. Deixa ele colocar a cerveja lá e quando ele colocar a cerveja lá, só na hora. Quando ele colocar a cerveja lá, porque ele está aqui dentro, ele não está lá perto do mundão, ele não está no meio daquelas pessoas, ele vai estar aqui dentro. E quando ele estiver aqui dentro, a só na hora, Senhor, vai repreendendo que esse homem seja um homem de Deus. Hoje ele está bebendo essa cerveja, amanhã ele vai estar bebendo da água da vida. Aí a mãe pegou e disse,
Mas pode. Ele não é crente, ele não é cristão. É uma sabedoria que a senhora precisa usar para poder ganhar esse homem. A mulher precisa ter essa sabedoria dentro da sua casa. Chega momentos que a sabedoria precisa vir de você, mulher. Você precisa ter o conhecimento, você precisa ter a sabedoria, você precisa ter inteligência para conduzir sua casa, a sua família. Você precisa ter inteligência para poder conduzir os seus filhos, é você, mulher. Eu perguntei, mãe, é melhor ele ficar lá no meio de um montão lá da roda de escarnecedores, um montão de bêbados lá, escutando um montão de coisa, ou é melhor estar aqui, porque a senhora está botando louvor, a senhora está botando um vídeo aí da pregação da mensagem de Deus, a senhora está orando aqui, é melhor ele estar onde? Amanhã ele está colocando, hoje ele está colocando a cerveja, amanhã ele vai estar colocando muitas outras coisas aqui, porque ele vai compreender que ele precisa amar a senhora. A mulher precisa ser sábia, irmão. A mulher precisa compreender o momento de agir. A mulher precisa ser inteligente para poder fazer alguma coisa naquele momento que está acontecendo dentro do seu lar. A mulher precisa ser inteligente. E diz algumas pessoas que quando a mulher quer, ela tira tudo do homem, né? Sim ou não? E você não consegue nem pegar outra. Não consegue nem pegar nem o cartão desse homem aí, porque esse cartão aí com limite alto aí, porque você não pegou ainda. Estou brincando, irmão. Mas é da mulher, irmão. É da mulher. A mulher que está a inteligência, a mulher que tem que estar a sabedoria. É da mulher que precisa ter essa sábia decisão dentro do seu lar. Quando está tudo bagunçado, a mulher vem organizando. Já viu quando está a casa? Eu vejo a minha esposa, que às vezes a casa não está assim, lixo, mas ela está, às vezes, alguma coisa fora do lugar, outra coisa, um lixinho ali. A mulher chega, em 5 minutos, ela arruma tudo, bota tudo certinho no lugar. Caramba! Rapaz! Ela lavou a louça, ela lavou a roupa, ela limpou o quintal, meu Deus! Em 5, 10 minutos ela faz isso tudo. É a mulher, irmãos, é isso, quando a sua vida está bagunçada, a sua casa está bagunçada, é a mulher que precisa ser inteligente para mudar esse quadro. A sabedoria está na mulher. Edifica o seu lar, a mulher sábia edifica a sua casa. A tola faz o quê? Ela derruba com as suas próprias mãos. Fala, minha querida. Estou gostando de ver que estão participando, que bom. Pode falar. Olha aí. Os irmãos escutaram isso aí atrás? Os irmãos escutaram aí? Os varões que estão aí atrás escutaram isso aí? Foi forte isso, hein? Foi forte. Foi forte, Brasil. Ela falou que as esposas cuidam de 5 coisas ao mesmo tempo. E se o marido cuidar apenas do leite lá no fogão, o leite derrama. Olha aí, não pode azeitona para elas abrirem. Aí, viu aí? Então, que bom. Estou gostando de ver a manifestação de vocês. Então é importante, irmãos, é muito importante o papel da mulher dentro do lar. A mulher que dá esse equilíbrio. A mulher que traz essa edificação. Está tudo incorreto, o marido não está entendendo, o marido não está compreendendo. A mulher vem com aquela sabedoria dela, mansa. Mansa? Mansa? Tem que ser mansa. Aquela sabedoria, inteligência. E passa para o marido com carinho. A mulher responde com carinho, não é isso? E começa a falar, e começa a organizar, como dei o exemplo aqui da casa. Estava tudo bagunçado. Aí ela começa a ajeitar, a cadeira está aqui, a cadeira está para lá. Está lá e começou a ajeitar, daqui a pouco está tudo certinho. Está tudo direitinho. Como que pode acontecer isso? É porque a mulher é inteligente, a mulher é sábia. A mulher que edifica o seu lar, ela não deixa ficar dessa maneira. Quando ela está sentindo que está acontecendo alguma coisa errada, porque a mulher é sensível a entender isso, a compreender isso, às vezes muito mais rápido do que o homem. O homem não está conseguindo enxergar, o homem não está conseguindo ver, e a mulher está falando e o homem não está conseguindo enxergar. Nós precisamos abrir os nossos olhos, homens. A mulher está falando, está comentando, está nos direcionando, e nós estamos falando o quê?
Eu estou falando alguma mentira aqui, irmãos? Então, obrigado aí por colaborar comigo. Fala. Eu não estou ouvindo a senhora. Quer espiritualizar tudo, não é, irmã? Amém. A senhora começou a edificar o seu lar de maneira diferente. Uhum. Sim. 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 A mulher sabe, ela ganha um marido, às vezes só no calar. Só no calar. É difícil. É fácil? É fácil? Tem um versículo em Apocalipse que vai provar que as mulheres não entram no céu. É. Lá diz assim, houve um minuto de silêncio no céu. Que isso? Acontece isso quando está mulher? Quando as mulheres estão reunidas, acontece silêncio por um minuto? Então, a Bíblia, ela vai ser muito clara em dizer, a mulher edifica a sua casa. A mulher é que faz com que o seu lar entre em harmonia. E às vezes sem falar nada, simplesmente de estar calada e fazendo o ato, ela vai ganhar o seu marido. E às vezes é complicado, sim, é complicado. Às vezes existe aquela fúria também de que Satanás também influencia por isso, porque Satanás não gosta de um casamento abençoado, Satanás não gosta de um casamento próspero, Satanás não gosta. Então ele está aqui com a tríplice função, roubar, matar e destruir. Então ele quer isso, ele quer matar você, ele quer destruir seu casamento, ele quer tirar os seus sonhos, ele quer tirar isso da sua família, da sua casa. Então a mulher precisa fazer o quê? Edificar a sua casa. A mulher precisa estar entendendo, através da inteligência, da sabedoria, que ela é edificadora da sua casa. No slide 8 vai dizer assim, ser cabeça. Ser cabeça significa assumir a responsabilidade geral da família e a autoridade principal, ainda que não seja a única. Nós falamos sobre isso. No slide 9 diz, o que significa ser cabeça? O marido é responsável por realizar, com a ajuda de sua esposa, e que Deus recomendou. É a autoridade que estabelecerá o governo de Cristo no lar, Marcos 10, 43. É responsável por vigiar, prover, cuidar e proteger a família e solucionar os problemas que surgiram com a ajuda do Senhor. É responsável por guiar a família a uma convivência harmoniosamente feliz, na qual todos possam se desenvolver, física, mental, social e espiritualmente. É responsável por ensinar a palavra de Deus, instruir, animar, edificar, repreender e corrigir. Isso é função do cabeça. Você está ensinando a palavra de Deus na tua casa? Você está ensinando a palavra de Deus para os seus filhos? Você está ensinando o caminho que deve andar essa criança, esse jovem, esse adolescente? Isso é função nossa, homem. Isso é função do cabeça. Isso é função de nós estarmos organizando isso. Lembro eu que minha esposa sempre fala que o meu sogro, Nicodemos Martins, quem não sabe que é o meu sogro, o Nicodemos, ele é o meu sogro, e a Elane sempre fala que quando pequena, Nicodemos sempre levava e falava daquele jeito dele,
a palavra de Deus e espanava ali, que elas ficavam nervosas, porque ele canta muito, é uma pessoa excelente, mas quando vai espanar a palavra de Deus, ele fica um pouco enrolado, ele se enrola um pouquinho, ele fica mais travado, mas cantando ele é uma pessoa totalmente excelente. Mas ele começava a espanar a palavra de Deus e ela dizia isso, que ele ensinava, ela entendia. Meu pai falava isso quando eu era menor, ela sempre fala isso para mim. Ele acordava a gente para ir à igreja. E elas não queriam levantar, ainda mais Elane, que é bem dorminhoca. Ela não queria levantar, mas levantava porque Martins estava ali forçando para que hoje estão aí mulheres e homens de Deus, estão os filhos criados na casa do Senhor. Por quê? Porque o cabeça teve uma atitude, porque o cabeça está à frente. Às vezes nós passamos essa liderança para o outro e não é nossa. Nós é que precisamos ensinar nossos filhos, nós que precisamos começar a espanar isso dentro do nosso lar e nossa casa. Você tem feito isso, homem? Você tem feito isso, cabeça da sua casa? Você tem feito isso? Você tem falado de Jesus para os seus filhos? Você tem falado de Jesus para a sua família? Toda vez que eu reúno a minha família, eu falo alguma coisa de Deus, eu sempre estou falando para que elas possam entender que existe algum lugar melhor ao partirmos daqui. Elas entenderem que existe uma vida melhor, que existe um ser que pode transformar a vida e o nome dele é Jesus Cristo. Nossos filhos precisam compreender isso, nossos filhos precisam entender isso, e muitas vezes ele vai escutar do vizinho, ele vai escutar de outra pessoa, mas não vai escutar do cabeça, não vai escutar da pessoa que está dentro do lar. E nós precisamos mudar essa fala dentro da nossa casa. Às vezes falamos de tudo. Às vezes estamos na igreja, estamos aqui como falando de tudo, sendo santarrão, mas quando chegamos em casa nós não falamos nem abrimos a Bíblia. Será que seu filho tem visto você abrir a Bíblia? Será que seu filho tem visto você orando? Será que seu filho tem visto você jejuando, você fazendo alguma coisa para Deus? Será que seu filho tem acompanhado isso na sua vida? Isso é função nossa. É função do cabeça. Vamos para frente. O que significa ser ajudador idôneo? Lá no slide 10. Deus concede ao homem um complemento eficaz e eficiente através da mulher. Alguém como ele, porém diferente. Uma ajudadora idônea, já que o homem em si mesmo é incompleto e incapaz de cumprir o propósito de Deus. Como ele poderia ter filhos e criá-los sozinho. Homem e mulher formar juntos uma unidade completa com toda a capacidade de se multiplicar e encher a terra. Nós falamos já sobre a ajudadora idônea. O que significa ajudadora idônea está aí. Depois, se vocês quiserem esse slide, eu passo para vocês, tá? Para vocês estarem estudando. Ser ajudadora idônea, unir-se ao seu marido, ser solidária com ele e investir toda a sua sabedoria, capacidade e experiência para alcançar o objetivo comum, livre de atitudes independente. Reconhecer que o exercício da autoridade principal compete a quem? Mulheres, repita comigo. Reconhecer que o exercício da autoridade principal compete ao... Obrigado. Cumprir satisfatoriamente suas responsabilidades específicas quanto à criação dos filhos, o cuidado de casa, a alimentação da família, etc. Ter a disposição de ajudar o seu marido em tudo. Todas as mulheres aqui, eu sei que ajudam os maridos. Todas as mulheres aqui são. Porque a Bíblia diz que a mulher preguiçosa, ela não vai alcançar muitas coisas. Isso é função da mulher. A mulher ensinar a sua filha que ela não pode ser preguiçosa. Ela ensinar a sua filha que ela precisa copiar aquilo que a mãe faz. Ela precisa passar para sua filha que ela precisa entender, que ela precisa aprender a cozinhar, ela precisa aprender a fazer algumas coisas para que amanhã o seu lar não seja bagunçado. E ela tenha compreensão disso. Mas a mulher idônea, ela faz isso, ela ensina às suas filhas o que ela deve fazer. Existe uma forma que as pessoas às vezes falam para você conhecer lá o namorado, o noivo. Você quer conhecer o seu namorado como ele é? Vai na casa dele. Você quer conhecer a sua namorada como ela é? Vai na casa dela. Verifica como ela age com seus pais. Verifica como ela age ali com os afazeres domésticos. Verifica isso. Verifica essa questão. Que aí você vai ter aí uma proporção de acerto muito grande. Passa o slide lá, por favor. As atitudes indevidas do homem e da mulher. São indevidas, não compete ao homem e à mulher. Do homem, não assumir o seu papel como cabeça.
essa atitude é indevida ao homem. O homem precisa assumir o seu papel como cabeça do lar. Não passe essa função para sua esposa, não passe essa função para sua cônjuge, não passe, essa função é do homem. O homem precisa assumir a função de prover, a função de promover, a função de liderar, de colocar ordem. Essa função é do marido. Função indevidas do homem e da mulher, do homem não assumir seu papel como cabeça. O marido deve assumir suas funções com toda a responsabilidade. Não compete a ela tomar as decisões sobre as questões da casa, administração do dinheiro, cuidado com saúde, disciplina dos filhos, vida espiritual. Por quê? Não compete a ela dar a palavra final, mas ela compete a ela te auxiliar, compete a ela te dar direção, compete a ela a falar contigo o melhor caminho. Mas você precisa ser o homem da casa, você precisa ser o cabeça, aquele que entende e fala diretamente com Deus, para que Ele dê uma solução direta e final para aqueles problemas que estão acontecendo. Então não transfira essa função de ser cabeça para sua esposa. Ela é de responsabilidade minha e sua. Nós precisamos compreender isso. Para ter uma vida feliz diante de Deus e do nosso cônjuge, nós precisamos entender isso. Próximo slide. Atitudes indevidas do homem. Anular a mulher. Deus conhece ao homem, Deus concede ao homem uma ajudadora idônea, mas alguns não lhe dão lugar. Homem, reconheça as áreas específicas sobre as quais as mulheres têm responsabilidade direta. Homens, cabeça, não anulem as suas esposas. Não anulem ela de responsabilidade que elas têm. Se é de responsabilidade direta da mulher, deixa a mulher fazer. Deixa a mulher agir. Deixa a mulher fazer o que ela tem que fazer. Não anule a sua esposa. Não tome a frente de tudo. A sua mulher precisa ter algumas ações dentro do seu lar que compete a ela e não compete a você. Então não anule a sua esposa. Não anule a sua cônjuge. Não anule. Deixe ela agir. Passa para frente aí, por favor. Agora as atitudes indevidas da mulher. Usurpar o marido. A mulher não foi projetada por Deus para suportar semelhante carga. Ou seja, a carga de seu cabeça, não é da para a mulher. Conheça o repouso trazido pela submissão. Evite formar um marido incapaz de governar o seu lar. Evite formar um marido incapaz de governar o seu lar. Ou seja, quando você faz isso, quando você quer ser o cabeça, quando não é função sua, quando não é função de você fazer, você precisa entender que ser o cabeça é do marido. Então evite formar um marido incapaz de governar o seu lar. Fala, meu querido. Todos ouviram? Não? Ele deu o exemplo aqui de Jezabel. Irmãos, quando a mulher quer tomar, eu estou falando do homem e da mulher, tá? Da específica não só para um nem para outro, estou falando dos dois. Mas agora olhando para a mulher, quando ela começa a tomar a frente, quando ela quer ser cabeça da casa, começa a dar errado. Quando ela começa a tomar atitude de tudo, começa a dar errado. Tinha um comercial passado, que eu não me lembro o que fazia o comercial, qual era a marca que eles estavam fazendo, acho que era Valita, não me lembro. Era um liquidificador que a mulher, ela estava na cozinha com o marido estava ali, e ela pegou o liquidificador e abriu para poder ver o que estava acontecendo. Aí ela abriu. Mas quando ela abriu, ela parou e pensou e falou assim, ela viu o marido, ela botou de novo de volta e falou assim, fulano, vem cá, abre aqui para mim aqui, verifica o que está acontecendo. Eu achei interessante aquilo. Eu achei interessante, porque ela estava dando ao marido a honra de ser o cabeça. Mas quando a mulher começa a tomar a atitude de ser o cabeça, a casa começa a desandar. Você vai começar a formar um marido que não consegue governar o seu lar. A mulher não pode, ela não pode tomar essas atitudes indevidas. Ela não pode usurpar o lugar do marido é do marido, ele é o cabeça. Se ele não está sendo, ele precisa ser orientado.
Se ele não está sendo, ele precisa ser direcionado. Eu achei interessante porque ela chamou ele e falou assim, olha aqui para mim. Foi muito interessante aquele comercial, foi um comercial um pouquinho para trás, para aqueles que são mais antigos, às vezes pode lembrar. Eu sou um pouco mais novo, aí eu não consigo lembrar muito, foi alguém que me falou. Alguém que passou para mim. Então é interessante, irmãos, que as atitudes indevidas de um e de outro podem interferir no seu casamento. As atitudes indevidas de cada um pode sair num desconforto no seu casamento. E nós precisamos compreender isso. Passa aí para o outro aí, versículo 15 agora, na página 15, por gentileza, meu querido. A outra da mulher, ser independente do marido. Aí eu coloquei bem grande ali, ó, perigo. É necessário fazer uma revisão ao fundo, detectar as causas, saná-las urgentemente, com a ajuda de Deus. O casamento é uma unidade total, os dois são uma. Não pode ser independente um do outro. Nós éramos uma unidade, unidade e unidade. Nós nos tornamos uma unicidade. Quando nós nos tornamos uma unicidade, nós nos tornamos entrelaçados um com o outro. Não tem como saber mais quem é um ou outro. Se você pegar agora 2 refrigerantes, uma Coca-Cola e uma Fanta e colocar os dois dentro de um só copo, vai acontecer o quê? Você vai conseguir tirar a Coca? Você vai conseguir tirar a Fanta? Porque agora é uma unicidade, não é mais uma unidade. Saiu da unidade, a unidade marido, a unidade esposa, mas quando vai se entrelaçar, ele se torna uma unicidade. Agora, se um fizer uma coisa, machuca o outro. Por isso que quando a sua esposa está lá sofrendo, você precisa sofrer junto. Por isso que quando o seu esposo está sofrendo, você está sofrendo junto. Já viu aquilo? Quando não sei se acontece com vocês, mas quando a esposa está doente, fala assim, poxa, eu queria que transmitisse a sua doença para mim, eu queria que aquilo que você está sentindo, transmitisse para mim. Porque você está sentindo a dor do outro. Ou vice-versa, quando ela também vira. Os dois falam um para o outro. Você vai aprendendo aí também. Você sente que o outro está sofrendo. Se você não está sentindo. A paz, amados. O nosso comentarista, dentro dessa questão da unidade, ele até, numa palestra, ele fala o seguinte, você quer ver a unidade do casal? Pergunta a ela se ela tem a senha do cartão dele. E vice-versa. Essa é a hora de ver a unidade. Às vezes não é isso também, porque às vezes não passa, né? Às vezes não é porque não passa um cartão que não tem unidade. Às vezes acontece de ter uma administração diferente. Não sei, eu estou dando aqui um exemplo. Mas você conhece a senha do telefone do seu esposo lá, da sua esposa? Aleluia. Mas se tiver senha que é bom, às vezes por causa do roubo, o outro saiba, sem problema. Tem algum problema? Não tem problema nenhum. Porque o que sente um, sente o outro. É preciso ter essa unicidade. Por isso que nós somos contra o divórcio. Por quê? Porque sempre quando sai do divórcio, sai algum machucado. Sai machucado. Como disse aqui, quando você coloca a Fanta e a Coca-Cola dentro de um copo, que se você for tirar um ou outro, vai sair com a marca do outro. Não adianta. Já pensou? 50, 41 anos de casado. Você já tem a marca dessa pessoa, as pessoas já olham para vocês e falam assim, você se parece. Já aconteceu isso com vocês? Vocês se parecem por quê? Porque vocês estão tendo uma vivência há muito tempo juntos e acaba tendo aquela aparência um do outro. Por quê? Porque estão entrelaçados um no outro. Sabe, pensa o que o outro pensa, gosta do que o outro gosta, às vezes não gosta de todas as coisas, né? Às vezes a Elaine gosta de muitas comidas, eu gosto de poucas, mas come para agradar, ou às vezes faz para poder estar junto, é isso é o papel da mulher. É perigo você ter uma decisão sozinha, sem estar entrelaçada ao seu marido, é o perigo, eu coloquei bem grande ali, perigo, é necessário fazer uma revisão a fundo, detectar as causas e saná-las urgentemente com a ajuda de Deus. O casamento é uma unidade total, os dois são uma só carne, os dois são uma só carne, os dois são uma só carne. Quantos concordam com isso aqui?
é uma só carne. Quando você passa essas informações todas para sua esposa, você está dizendo assim, eu confio em você. E quando a sua esposa tem essas informações e ela te ajuda, ela está dizendo assim, eu sou submisso a você. Eu peguei uma vez, minha esposa e falei assim, ó, está aqui, ó, tá isso aqui que eu investi, está isso aqui que eu coloquei, botei tudo numa pastinha, as informações todas. Se um dia eu partir e você ainda ficar aqui, você tem essas informações que você pode ir para essa direção, para ter esse valor que está aqui repetindo nisso aqui. Coloquei tudo dentro de uma pasta. Coloquei lá tudo numa pasta. Isso aqui, você telefona para esse telefone, parece até que estou me gorando, né? É a mesma coisa quando chega o Sinaf lá na tua porta. Aí tu vai lá e abre lá e fala assim, quem é o Sinaf? Ô, vai embora! Sai daqui agora em nome de Jesus. Mas é importante ter o Sinaf. É importante. Você paga pouco e acontece lá um momento para outro, acontece alguma coisa, você está coberto. É importante, mas nós temos o medo. O cara trabalha onde? No Sinaf, sai de perto de mim. Sai de perto de mim, vai para lá, que aqui não tem lugar não. Sim ou não? É isso ou não é? Então é importante, marido, você que é o cabeça do lar, essa unicidade, é importante você passar isso. A sua esposa não sabe nem aonde vai se você falecer, se você morrer, se você faltar. Não sabe. Por quê? Porque você não direciona nada. Aí fica a tadinha correndo atrás de um monte de coisa lá, porque não sabe onde está. Irmão, nós precisamos compreender isso. E quando você faz isso, você está dizendo, eu sou o cabeça e eu amo essa mulher. E a mulher vai devolver dizendo para você, eu amo esse marido e eu sou submisso a ele. Já viu mulher boa quando eu dou o cartão na mão da minha esposa e fala assim, toma aqui, vai lá. Vai comprar um negócio, ela vai lá e compra aquilo certinho, nada mais. Isso é mulher vinda de Deus. Vou até machar e tudo. Ó. Mas não é. Por quê? Porque é uma pessoa idônea. E quando ela vai ligar mais, ela me liga e fala assim, eu posso comprar isso? Eu posso gastar um pouco mais? Ela liga para mim para falar. Meu Deus, essa é a mulher mesmo, foi vinda de Deus. Irmãos, nós precisamos compreender isso. São coisas que parecem são bobas, mas são coisas que destroem o casamento. A pedra que te derruba não é a pedra, não é a rocha, é aquela pedrinha pequena. Porque se você vê uma rocha, você vai desviar. Mas você não vai ver a pedrinha pequena, às vezes você vai pisar em falso, você vai escorregar e vai cair. Essas pedrinhas pequenas são as raposinhas que vão tentar destruir o seu casamento. São coisas pequenas, são bobas, parecem ser bobas, mas não é, meus irmãos, não é. Não é. É um perigo você ser independente, você não pode ser independente, você precisa estar entrelaçada, vocês são uma unicidade, vocês precisam estar conhecendo um ao outro, entender um ao outro, para que vocês possam ter um casamento duradouro em Cristo Jesus. Vamos para frente aí. Agora a responsabilidade específica do homem, governar o lar, trabalhar para prover o sustento da família, amparar, proteger, cuidar, sustentar, assumir um papel preponderante na formação dos homens, dos filhos homens. É importante isso. É importante você, papai, que você esteja com o seu filho, que você esteja orientando o seu filho homem, que você tenha dado a ele uma direção de responsabilidade de homem. Eu lembro quando eu ia falar pequeno, mas eu não vou falar isso não, porque senão o pessoal vai rir. Quando eu era criança, eu tinha 5 irmãs. 5 irmãs, depois veio mais uma, ficou com 6. Tenho 5 irmãs, só mulher. E toda vez, quando era para ir na rua, minha mãe não chamava minhas irmãs, não. Era eu mesmo, eu era o mais novo, mas era eu. Wilton, vem. O que foi, mãe? Estou jogando bola. Vem. O que houve? Eu tenho que ir lá comprar pão. Mas minhas irmãs estão em casa. Vai você. Você é o homem. Ai, eu estava jogando bola. E eu ficava revoltado quando elas me chamavam no portão. Eu estava lá jogando aquele futebolzinho, futebol quente. Aí minha mãe mandava elas me chamar. Elas iam lá no portão, as duas, chegavam já de graça mesmo. As duas chegavam lá no portão e falavam, Wilton! Aí eu olhava para elas com raiva, saía correndo atrás delas, essa correndo para dentro de casa. Aí eu chegava lá, ó, pega esse dinheiro aí, vai lá no mercado. Mano, eu tô jogando, vai lá no mercado. Mas elas estão aqui, vai lá no mercado você.
Hoje eu estou aqui. Digo para você, 100% homem. Eu aprendi. É necessário você aprender a ensinar os seus filhos como ser homem. Ah, esse negócio de estar brincando com boneca, não, meu irmão, vai brincar de carrinho, você vai jogar bola comigo. Vamos rolar aqui no chão aqui. Ensinar, é o marido, precisa ensinar. Dá a eles formação comercial, iniciá-lo no negócio, você ensinar ele alguma coisa. Você mexe com a obra, ensina ele a fazer alguma coisa. Você mexe com elétrica, ensina ele alguma coisa. Você mexe com valores, ensina para ele. É importante você, como marido, ensinar isso, porque você é o cabeça do lar. Ensine isso aos seus filhos. Passa junto aí. Praticar esporte juntos. Isso aí é uma dificuldade. Praticar esporte juntos é uma questão muito assim, hoje, longe de nós homens, né? Mas nós precisamos entender isso. Praticar o esporte junto é muito importante, sabia? É muito importante praticar esporte juntos. Dá a eles educação sexual. Você precisa ensinar o seu filho. Nós tínhamos esse tabu de falar sobre sexo na nossa casa com nossos filhos. Hoje não existe mais esse tabu. Não pode existir mais esse tabu. Você precisa ensinar a ele a educação sexual. Você precisa ensinar a ele o que ele precisa aprender sobre a questão sexual. Ele precisa entender. E você precisa ensinar. Assumir a responsabilidade principal em relação à disciplina e correção dos filhos. Ser sacerdote para a família. O líder espiritual ensinar, guiar, edificar a família no Senhor. Ocupar cargos de liderança na igreja. Isso é importante para os pais, para os homens, está ensinando aos seus filhos. Vamos para frente. Agora, responsabilidade específica da mulher. Ocupar-se com mais dedicação da criação dos filhos. Atender a família, cuidar de sua alimentação. Cuidar das roupas. Olha lá, cuidar das roupas, hein? A mulher tem um carinho todo especial, né? É diferente. Eu passo até a minha roupa eu passo, eu gosto de passar. Mas a mulher, ela tem uma forma diferente de cuidar. Não que eu estou dizendo que estou passando a responsabilidade para vocês, não é isso. Mas vocês têm um carinho todo diferente. A mão de vocês parece ser mais leve. Parece ser mais leve. A minha mãe, quando eu pegava a roupa para lavar, ela me chamava só na hora dando mais grosso, né? Calça jeans, aquelas blusas mais grossas, aí ela pegava, me dava a escovinha na mão, vai escovando, vai limpando aí para mim. Aí eu ia já fazendo aquilo lá, que ela já mais pesada, mais leve. Ela tinha uma facilidade de fazer assim, ela fazia com a mão assim, ó. Aí eu pegava, ela ficava assim, ó. A facilidade, irmão. A mulher é diferente, irmão. É diferente, é totalmente diferente. Não quer dizer que vocês têm que lavar, que hoje tem até máquina. Hoje tem máquina de lavar aí. Tem máquina de lavar. Se o marido não comprou ainda, a partir dessa manhã ele vai comprar, em nome de Jesus. Na medida do possível, evitar ausentar-se do lar, na medida do possível. Cuidar da formação integral de suas filhas. Parte aí para outra. Ensinar-lhe desde mais tenra idade, ou seja, mais novo, tudo o que diz respeito à sua feminilidade. Aí já é educação, já é a parte da mulher. Ensinar a filha mulher da parte da educação sexual. É importante isso demais. É importante demais você conversar com a sua filha. Porque se você não conversar, a amiguinha da escola vai conversar. Porque se você não conversar, a mídia vai falar. Porque você não falar, o professor vai comentar. Então é importante você, mãe, pegar sua filhinha e colocar ela sentada e ensinar essa parte sexual para sua filha. Ensinar, porque existia um tabu, como eu disse aqui, e hoje não existe mais esse tabu. Não é bom que exista esse tabu entre você e sua filha. Sua filha precisa ter uma intimidade com você. A sua filha precisa confiar em você para poder transmitir tudo que ela tem para ser transmitido. A minha filha tem uma sintonia com a minha esposa muito grande. Até comigo mesmo ela comenta. Então tudo que acontece com ela, ela vem até nós e fala. Ela vai até a mãe dela e fala alguma coisa. Por quê? Porque ela aprendeu isso. E ela tem na mãe dela um espelho onde ela pode confiar. Ela pode confiar. Então tudo que acontece, ela vem e fala. Olha, mãe, aconteceu isso na escola desde pequena, desde pequenininha, ela sempre falou, aconteceu isso, a coleguinha falou isso, a coleguinha comentou isso, a coleguinha... Então sempre teve essa orientação, a mãe dela orienta sempre a ela essas informações que é preciso ter. Então a mãe, a mulher, ela precisa estar ligada nessas orientações sexuais dos seus filhos, das suas filhas.
Ensinar as Sagradas Escrituras aos seus filhos, ensinar as mais jovens como desempenhar o seu papel de esposa e de mãe, como nós falamos aqui outras vezes. Agora, responsabilidades conjuntas, ou seja dos dois. Nós falamos de um e nós falamos de outro, agora as conjuntas. Há muitas áreas de responsabilidade compartilhada por ambos os cônjuges. É necessário ter uma boa comunicação, dialogar com respeito e amabilidade, compreender e valorizar o ponto de vista do outro. Ou seja, os pontos de vista podem ser diferentes, mas o diálogo, a conversa, precisa chegar a um denominador comum. Vocês precisam conversar. Olha, o meu ponto de vista é esse, o meu ponto de vista é esse. É preciso conversar para poder chegar num denominador comum. Ocupações. De modo geral, o homem ocupa a maior parte do seu dia trabalhando para prover o sustento da família, e a mulher na criação dos filhos e nas tarefas domésticas. Enquanto o casal não tem filhos, a mulher tem maior liberdade para se ausentar da casa e trabalhar para cooperar nas finanças. Mas quando se torna mãe, seu lugar é no lar. Porque a mulher, quando tem condições de ficar no lar, ela é importante a presença dela dentro de casa. É importante. Hoje nós vivemos num mundo que é complicado, precisa ter renda. Então a mulher acaba se ausentando da casa, ela acaba indo para poder buscar o seu trabalho. Ela começa a buscar outras formas de pegar renda e a juntar com o seu marido para ter uma vida melhor. Mas aquele que tem condições de estar dentro do seu lar, aquela que tem condições de estar vivendo junto dos seus filhos é muito bom, porque ela tem como condições de organizar tudo. Nós vivemos num mundo hoje que é difícil isso. Dificilmente hoje tem um marido como o Paulo Marcelo, que ganha quase 15 salários mínimos. Né? Recebeu na hora, tá ligado. Ou como o Rodrigo, que recebe 25 salários mínimos, não é isso? Como o Maurício, que recebe quase 30 salários mínimos. Aí é diferente, mas como eu, que recebo meio salário mínimo, aí minha esposa precisa trabalhar. Mas a presença da esposa dentro de casa é muito importante, irmão. A figura da esposa dentro de casa é muito importante. É muito importante. A mulher pensa com o coração. O homem pensa com a razão, mas a mulher pensa com o coração. Ela dá direção correta às coisas que acontecem dentro do seu lar. Então, essa importância da mulher estar dentro de casa, se ela puder estar dentro de casa, é muito importante, irmão. A maternidade é o alto ofício dado por Deus, e ela deve se consagrar a essa nobre tarefa de criar os seus filhos para Deus. Ocupações. Se for necessário ajudar financeiramente, na medida do possível, deve buscar um trabalho que possa ser feito sem sair de casa. Tem muitas pessoas, muitas mulheres hoje, que buscam um trabalho que faz dentro de casa. Né? Elas vendem algum produto, elas estão ali se virando, porque a mulher é assim, uma pessoa muito, vamos falar, ela muito forma de pensar. Ela tem uma maneira de pensar muito grande. Assim, eu vou ganhar dinheiro nisso aqui, ela acaba ganhando mesmo. Mais uma vez, falando da minha esposa, quando nós casamos, o que ela fazia? Ela vendia coxinha na escola para nós conseguirmos comprar as coisas para o casamento. Ela ia lá, fazia as coxinhas dela lá, botava às vezes no portão, às vezes ia na escola, ia vender, e vendia aqui dali, vendeu bijuteria. Ela fez um monte de coisa para que nós pudéssemos chegar ao casamento. Então, essas funções da mulher, a mulher ela começa a entender, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo para ajudar, eu não vou nem sair de casa, mas vou estar aqui criando um site, se eu não sei criar o site, eu vou pedir para o Paulo Marcelo me ajudar. Paulo Marcelo ajuda, né? Um varão que entende tudo de TI. Então eu vou fazer alguma coisa para poder vender dentro de casa sem sair de casa. Eu vou estar dentro de casa, ganhando meu dinheiro e ainda ajudando a minha família a estar no caminho certo. Então a mulher, ela tem essa sabedoria. E quando ela tem essa sabedoria, ela caminha com o seu marido de forma conjunta. Ela caminha com o seu marido de forma para ajudar, para ser a ajudadora idônea, para ser essa companheira que vai trazer benefício para o seu lar. E muitas mulheres hoje estão trabalhando assim. Muitas mulheres. Tem uma mulher que passou para mim, uma esposa de um amigo, que ela me passou lá o site para poder entrar e fazer compra da Natura. A irmã Gorete também faz muito isso aí, né? Vendendo esse produto dela. Então isso são medidas que a mulher toma para poder ajudar o marido. Isso é importante, irmãos. Isso é importante. E quando vocês crescer juntos, amanhã serem um empresário, serem uma empresária, vocês serem pessoas realmente de destaque, vocês vão olhar para trás e vão falar assim, aconteceu isso porque nós fizemos juntos acontecer. Isso é muito importante. Então hoje existe essa facilidade de você criar. Antigamente nós precisávamos sair, né? Eu tenho que visitar lá e lá, se eu não tivesse carro eu teria que ir a pé. Hoje não. Hoje através da internet você consegue alcançar muitas pessoas de uma vez só.
não é? De uma vez só, pelo um zap, fazer um grupo e alcançar um grupo muito grande por causa de um sistema de inteligência, rede social. Amém? Nós podemos aqui, para pensar em algumas coisas e finalizarmos essa aula, eu quero deixar bem claro aqui, que a palavra de Deus tem todos os ensinamentos. A Bíblia, ela ensina tudo. Ela ensina de todas as maneiras como devemos viver e comportar como marido e como mulher. Nós temos papéis específicos de marido e papéis específicos da esposa. Que nós possamos aprender, como homens, a amar mais a nossa mulher. E nós podemos aprender, como mulheres, a ser submissos mais com os nossos maridos. Que Deus abençoe o nosso casamento, que Deus abençoe as nossas vidas, que vocês saiam daqui melhores do que vocês já são. Que não seja somente 5, 10, 15, 20 anos, mas seja muitos anos e até que Jesus volte, vocês possam estar entrelaçados um no outro, sabendo que nós somos um. Unicidade para os nossos casamentos, prosperidade e felicidade sobre a tua casa. Eu assim profetizo e declaro sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Olha, depois dessa aula vai ter muito pote apertado, né? Muita atividade aí para se fazer. Louvado seja Deus. Vamos nos pôr de pé, estar agradecendo a Deus por esta manhã. Lembrando que semana que vem, né, é a Santa Ceia. Não é opcional, é uma ordenança. Hoje à noite, traga um convidado para o nosso culto de celebração. E você que ainda não tem a revista está aí à venda. O pastor investiu na vossa vida, nos concedeu aí um valor acessível para que você possa estar desfrutando desses temas maravilhosos que nós teremos e continuaremos, né, tendo durante o nosso trimestre. Amém? Sim. Tá bom. Então, traga o seu convidado. O Senhor vai te dar bom encontro hoje, neste dia. O Senhor te conceda uma tarde de vitória, uma tarde em que haverá bom encontro com as almas também. Amém? O Senhor vai te conceder um dia abençoado. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, somos gratos, Senhor Jesus, por esta manhã abençoada. Fala, Senhor Jesus, ainda nesta tarde, Senhor, as almas. Envia, Senhor, as almas, para que estejamos, Senhor Jesus, fazendo uma pesca maravilhosa no culto à noite. Abençoa os teus servos, conduz, Senhor, na tua santa paz, porque estamos saindo deste local, mas não da tua presença. Continua, Senhor, estendendo a tua destra de poder sobre nossas vidas. Eu te peço e te agradeço essas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Terminado em nome de Jesus, aplauda o Senhor.